Voltamos aqui pela TV Horizonte e eu quero, nesta volta, falar uma coisa muito importante para você. Você sabe quando a gente perde um parente, né? Aí são duas preocupações, a perda do ente querido e o custo para sepultar alguém. Por isso que eu sempre indico a Metropax. Eu indico a Metropax porque eu conheço a Metropax. É muito importante que você poder indicar alguma coisa. Normalmente a gente faz isso, né? Você indica um pedreiro, você indica um profissional para fazer um serviço para você. Aquele serviço do carro que nós estamos falando, né? Você indica um profissional. E eu estou indicando a Metropax para você. Porque a Metropax eu conheço. 0800 726 0140. Faça um plano funerário, R$ 1,70 por dia. E a tranquilidade de ter um plano funerário da Metropax. A Metropax agora inaugurou a Casa do Associado ali na Contorno, esquina com a rua Grão-Pará, do lado ali do Hospital Militar. Um lugar tranquilo, gostoso para receber todos os associados da Metropax, com aquele cafezinho, com aquela alegria de sempre de receber você lá. Então, não se esqueça, 0800 726 0140, tá? No momento da dificuldade, tem aí a Metropax para você que eu conheço. Pois é, estamos recebendo aqui a Daniela Zupo e a Carla Madeira, que vão conversar conosco a respeito do projeto Sempre um Papo, né? Esse projeto Sempre um Papo já está mais ou menos aí com uns 40 anos, não está não, gente? Eu acho que quase isso, né, Carlinhos? Mais de 30, com certeza. Acho que é o projeto mais longevo da literatura brasileira. Provavelmente sim. E ele ficou... É uma coisa interessante, né? O projeto ele ficou tradicionalíssimo, né? Aqui em nossa cidade, né? O projeto Sempre um Papo virou uma coisa de tradição da cidade. Já recebeu muita gente bacana, né? muito autor, né? Assim... Onde moram os nossos medos? De onde que surgiu essa ideia? Obrigada a vocês. E lembrar que esse projeto, né? vai acontecer na quinta-feira, agora lá no auditório da CEMIG. Depois, né? de amanhã. Depois de amanhã. Beleza? É isso aí. Pois é, esse tema foi uma história até curiosa. O Afonso Borges, que é o idealizador do Sempre um Papo, ele queria reunir nós três, eu, Carla e Leila, em torno de um tema, encerrando a programação do mês da mulher, né? E aí ele democraticamente propôs que a gente escolhesse um tema. Ele não queria um tema muito óbvio, muito recorrente. Claro, somos três mulheres que trabalham com a palavra, somos três escritoras. Mas, por exemplo, falar de literatura feminina não é um tema novo, né? Então, ele queria que fosse um tema mais provocador, mais instigante. E aí ele democraticamente abriu esse tema para nós, assim, que a gente discutisse, montamos um grupo de WhatsApp, e aí... Que trio, hein, gente? Que trio de peso, viu, gente? E aí, cada uma sugerindo um tema, Carla Madeira veio com esse tema maravilhoso, assim, pronto pra gente. Aí todo mundo disse sim, 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 é esse tema que a gente quer. Carla, esse Onde Moram Nossos Medos é justamente pelo que tem acontecido com as mulheres nos últimos tempos? Eu acho que isso é um significado importantíssimo, né? Somos 3 mulheres no mês das mulheres, mas eu acho que vai além disso. Assim, eu acho que nós estamos vivendo tempos de muito medo, né? É verdade. A gente está lidando com situações muito velozes, incontroláveis, e acho que a gente está... Uma fúria, né? Então, eu acho que é um tema que vem para este contexto do feminino, mas também para além dele, né? Assim, além do gênero, né? Muito além. Sem excluí-lo. Sem excluí-lo, faz parte demais, mas... Tem participações aqui, gente. A telespectadora Simone, ela que é do bairro Concórdia, obrigada pela sua audiência. Tá falando o seguinte, o meu medo mora na morte. Tá falando pra você, Joaci. Você acabou de fazer a propaganda, né? Então, tem a Cíntia também, ela que é de Betim, tá parabenizando. É sua fã, viu, Dani? Tá falando Obrigada, aqui. Cíntia, um beijo. E ela quer você. saber quanto que custa, onde que pode comprar, se paga na hora, onde que é. Ela quer as informações. Cíntia, essa é a melhor parte, assim, não custa nada. Não custa nada, né? É só ir. É só ir, mas a gente sugere, assim, às 19h30 começa o bate-papo lá no auditório da CEMIG, mas a retirada de senhas começa 1 hora antes, ou seja, a partir das 18h30. E então, o público participa, fazer perguntas? Sim, a ideia é essa. O projeto geralmente não tem que comprar ingresso, a entrada é franca, pode chegar lá. Só legal isso que a Dani falou, chegar um pouco antes, porque está sujeito
Qual a tamanho do capacidade lá do auditório ali. auditório da Que CEMIG? pergunta difícil. Mais de Liga pra 500 pessoas, mais de 500 pessoas. Mas Assim sabe tudo. é interessante o Google seguinte. humano. É interessante o seguinte, que vocês vão falar de um tema muito interessante e naturalmente, vocês como escritoras, né, têm sempre a oportunidade de escrever alguma coisa quando se fala não só das agressões que as mulheres vêm sofrendo ao longo do tempo, né, mas você disse uma coisa muito interessante, as coisas estão velozes demais, né, o tempo corre. Não é verdade? Uma coisa a sensação interessante, que eu né? tenho é que a gente está tendo que reaprender a viver, né? É A verdade. gente está reaprendendo muitas coisas, E não né? tem uma receita, né, Como que a gente se relaciona, É verdade. como que a gente vê notícia, como que a gente entende o que é real e o que não é real, o que é verdadeiro, o que é falso. Acho que está aí em curso, né? Uma série de... Esse medo de não dar conta de um dia, né? Da jornada de um dia, né? Eu acho que a gente tem a nossa relação com o tempo mudou completamente. O dia ficou curto para todas as coisas que a gente tem para fazer, né? Eu acho que existem esses medos, né? Alguém já falou do medo da morte, né? Acho que tem esses medos que são humanos, né? Que são da ordem do humano, assim. Tem gente que tem medo de altura, como eu. Tem gente que tem medo de dentista. Tem gente que tem medo... Os medos são vários, né? E eu acho que tem os medos, e acho que é disso que a gente estava falando também, né? Que são muito contemporâneos, né? A gente vive, eu acho, que numa sociedade medrosa, né? A gente tem medo de tudo, né? Acho que a gente tem mais medo do que antes, eu acho, né? Arrisco dizer. Participação aqui, gente, da Cristiane Araújo, ela que é do bairro Luxemburgo. E ela falou que é um ótimo tema porque ela hoje sofre com a síndrome do pânico. Então a Cristiane tem medo de tudo, né? Ela fala que tem uma vida muito limitada devido a esse medo todo. Tem mais participação. A mulher, de uma maneira, até mesmo a mulher de uma maneira geral, né? Ela se sentiu, a mulher que sempre foi uma guerreira, que sempre foi uma mulher forte, ela se sentiu frágil, né? Com tudo isso que acontece hoje, né? Eu acho que vem acontecendo há muito tempo, né? Hoje, talvez, eu acho que essas coisas estão sendo mais divulgadas e elas estão, assim, nos deixando perplexos em entender essa situação. Mesmo as mulheres privilegiadas, e eu me incluo nisso, no sentido de nunca senti uma opressão por ser mulher no trabalho, nunca percebi isso, né? Mas a gente tem que entender que essa não é a realidade da maioria das mulheres, né? A maioria das mulheres no nosso Brasil estão vivendo situação de opressão muito... De machismo. Muito pesadas, né? Situações muito pesadas. Baixos salários também, Mas né? a questão dessa telespectadora que colocou a questão da Cristiane, né, da síndrome do pânico, tem também esse medo que chega nesse lugar que precisa de um cuidado mesmo, né? Precisa de um acompanhamento, precisa de uma ajuda profissional para lidar quando esse medo toma proporções de imobilização. Porque um pouco de medo é até importante, é uma coisa que nos protege. É um controle, né? Nos protege, mas você não tem medo de nada. Não pode, né? Muito Você coloca em destemida, situação quem de não risco, tenha, né? Medo de nada. Mas esse Mas medo quando o medo te paralisa, te né? paralisa, ele precisa ser cuidado, né? Um abraço também para Renata, ela que é de Caeté, tá falando aqui que tem o medo dela é não saber criar bem o filho. Tá dado seu recado, Essa é uma dos medos das mulheres hoje, né? A criação de filhos. Eu acho que é bacana pensar que está se transformando numa escolha, né? Eu acho que o caminho é esse, assim, decidir ou não por filhos, né? Porque é difícil mesmo, é difícil conciliar todos esses papéis. Eu acho que a mulher, ela vive uma sobrecarga enorme, assim, sobretudo num país como o Brasil, né? Você ser uma profissional eficiente, ser uma boa mãe, ser uma companheira, se você tem um parceiro, dar conta de uma vida social, né? A gente tem uma agenda, todo mundo tem uma agenda intensa, familiar, social, então... Eu acho que um grande desafio hoje para a mulher é entender que ela não precisa dar conta de tudo com perfeição. Mas eu vejo, eu sou muito observador nas coisas, né? Então eu estou sempre na rua observando e buscando, né, sempre um exemplo de alguma coisa que a gente vê no dia a dia da nossa vida. E eu, às vezes, estou no restaurante, principalmente no sábado, domingo, que é mais gente, e que as famílias se reúnem, principalmente que deixa-se de cozinhar em casa para ir, aí vem
os casais com filho, né? O homem está lá tomando cerveja, à vontade, olhando a televisão e tal. Tranquilo. E a mulher está lá com o menino tentando pôr na boca do menino, pôr o menino no braço e tal. Ela está olhando a criança e o cara está distraído. Não tá... Mas olha, eu acho que aí tem, né, essa é uma coisa importante. Assim, você perguntou sobre o medo de criar filhos, se esse é um medo. Eu acho que é um medo. Eu acho que a gente tem o medo também, às vezes, tem a proporção do amor, né? Quando você tem filho, você descobre que você pode sentir dores que você nunca imaginou. Acontecer alguma coisa com o filho, eu acho que deve ser uma das piores dores da vida de uma mãe, né? De uma pessoa, de um ser humano. Então, eu acho que isso gera um tipo de medo novo, né? E você também encaminhar um filho, né? Ajudar um filho a desenvolver suas potencialidades, a ser gente na vida. E quando a gente tem medo do mundo que está posto aí, a gente tem medo de colocar os filhos nesse mundo. Eu conheço Tem muitas muita pessoas gente que optam assim. por não ter filhos porque elas dizem, olha, eu não consigo imaginar meu filho crescendo Tem uma música do João Nogueira que chama-se Quedas e Curvas. E ele diz, meu amor, tome conta das meninas. Como homem que ele era, ele conhecia as curvas da vida e etc e tal. Então, ele entregava à mulher, né, na música ele entrega à mulher, né, o cuidado com as meninas, porque ele já se sentia impotente de protegê-las. Olha que coisa interessante, né? Quer dizer, a função que a mulher tem, os medos do homem, ele passa para a proteção da mulher, né? Coisa interessantíssima. Mas eu acho que tem uma coisa bacana que está acontecendo, é que eu acho que em alguns lugares, com mais força do que outros, mas o homem está se colocando nesse papel de protagonismo na criação dos filhos. É o que você está falando aí, tanto viu, quanto as mulheres. Carla? O Frederico, responsabilidade, né? Frederico, ele que é do bairro 1º de Maio, ele tá falando, olha, discordo do Assi, viu, Assi? Eu não fico bebendo cerveja, não, eu fico olhando menino. Que bom. Então você já é uma diferença no eu acho que mundo que eu está observo. mudando, acho que está mudando. Já tá mudando. Tá sim. A participação dos homens também, né? Dentro de casa, cozinhando, cuidando de filhos, tudo isso também. Estão dividindo papéis, Estão né? dividindo. A Daniela Zupo Sinto. e a Carla Madeira, mais a Leila Ferreira, que são escritoras, vão estar no projeto Sempre um Papo, nesta quinta-feira, a partir das 19 horas, lá no auditório da CEMIG, ali na Avenida Barbacena. E para você participar, não custa nada. É só chegar, entrar e participar e ver essas feras da literatura mineira falando de você, dos medos, onde moram os medos das mulheres. Muito obrigado a vocês pela presença. Obrigada, Cir Patrícia. Um e bom falando dia. de coragem, E né? falando de coragem dos também. nossos medos e da nossa Como é que nós coragem. vamos dar um jeito É nisso? isso aí. Né? Um abraço para vocês e até amanhã, se Deus quiser. Gratidão e alegria. Até amanhã.